Salve, salve galera! Aqui é o professor Jonas Roots, mais uma vez com um novo tema. Hoje o tema da nossa aula é Sistemas de Transportes e Comércio Internacional, os elementos que fomentam o processo de globalização. Então veja bem, primeiramente nós definimos o conceito de globalização. Você já sabe que a globalização é o processo de integração do globo terrestre através dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Agora, uma coisa é muito importante na geografia, que você nunca esqueça. Os fluxos partem dos fixos. Os fluxos partem dos fixos. E na geografia, fixos nada mais é do que infraestrutura. Por exemplo, os fluxos de pessoas e mercadorias para circularem dependem de uma ampla infraestrutura de fixos. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, que são fixos. Os fluxos de informações partem das centrais de telecomunicações, depende de toda uma infraestrutura de cabeamento, antenas, torres, etc. Assim como os fluxos de capitais também partem dos bancos, das bolsas de valores, que são fixos. Então, por exemplo, nós falamos sobre o conceito de cidade global. Uma cidade global como São Paulo, Frankfurt, Nova York, Tóquio, Dubai, Londres, Paris, são cidades que estão constantemente conectadas ao mercado internacional. Ou seja, elas exercem um raio de polarização que ultrapassa as fronteiras nacionais. Mas para que isso ocorra, a cidade deve ser amplamente equipada de fixos, de infraestrutura, certo? Então uma cidade global tem portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, bancos, empresas multinacionais, centrais de telecomunicações, tecnopolos, bolsas de valores, as melhores universidades, as principais empresas de jornal, televisão, etc. Então a cidade global é um grande centro de produção econômica, industrial, científica, intelectual, etc. É isso que move a globalização, é isso que gera a integração econômica, financeira e cultural entre as nações no mundo contemporâneo, certo? Então, por exemplo, o Brasil, a partir da década de 50, no governo Kubitschek, quando estava se inserindo ainda mais na economia globalizada, no mundo globalizado, o presidente Juscelino Kubitschek lançou o chamado famoso Plano de Metas, que era um plano de desenvolvimento baseado em grandes investimentos no setor de infraestrutura, em três frentes: energia, transporte e comunicação. Porque veja, naquele momento havia a intenção por parte do governo em atrair para o Brasil as empresas multinacionais, principalmente do setor da indústria automobilística. Mas para isso, o Brasil precisava ampliar e melhorar a sua malha rodoviária. Agora, todo país que quer se industrializar, ele precisa produzir energia, ele precisa ser equipado de uma ampla rede de telecomunicações e de transporte. Então, após as obras do Plano de Metas, o espaço geográfico brasileiro tornou-se muito mais integrado, dinâmico, articulado, fluido e, consequentemente, muito mais atraente aos investimentos estrangeiros. Então, a partir da década de 60, a economia brasileira, o território nacional, passou a ser sistematicamente invadido por empresas transnacionais, o que insere o Brasil ainda mais na economia globalizada. Agora, nós sabemos de um termo muito importante chamado DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Na DIT, nós temos dois tipos de países: aqueles que são exportadores de produtos primários, onde o Brasil se insere, e aqueles que são exportadores de produtos industrializados e tecnologia. No caso, são os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, aqueles que mais investem em educação, são os que comandam o mercado internacional de tecnologia. Por quê?
Quem produz tecnologia, quem exporta tecnologia, é quem investe em ciência e educação. Os países que pouco investem em educação e ciência são dominados pela tecnologia estrangeira, como é o nosso caso. Certo? Agora veja, nós temos o caso da China. A China, hoje, que é a segunda maior economia do mundo, tem o segundo maior PIB do mundo e caminha para se tornar o primeiro. A China iniciou uma política de exportação de bugigangas ainda na década de 90. Bugigangas, eu me refiro a produtos de baixa tecnologia, os famosos produtos de 99. Só que a China foi diversificando, foi fomentando cada vez mais a sua política de exportação de mercadorias e investiu em ciência e tecnologia, conseguiu fugir do isolamento econômico por ser um país socialista a partir da criação das ZES, que são as zonas especiais da economia chinesa, atraindo o capital estrangeiro, atraindo as multinacionais do Ocidente para o seu território. A partir daí, a China passou a ter uma referência tecnológica ocidental e hoje a China não só investe, como produz, como disputa o mercado internacional de vários setores da indústria, inclusive bens de consumo duráveis, setor automobilístico, confecções e até robótica. Dessa forma, a China hoje conseguiu ter uma inserção extraordinária no mercado ocidental, até porque ela permitiu que as mercadorias do Ocidente também entrassem no seu território, criando um novo modelo de socialismo, é o chamado socialismo de mercado. Os países desenvolvidos, os ditos países, as potências econômicas mundiais, acabam levando uma vantagem muito grande no mercado internacional em relação aos países periféricos, devido à qualidade, o alto padrão tecnológico do sistema de transporte de informação. O sistema de informação é fundamental para que um país tenha um grande poder de exportação. Isso também fomenta o turismo internacional. Hoje o turismo internacional é muito maior do que 3 décadas atrás, devido à evolução e principalmente à expansão das infraestruturas de comunicação e transporte. Obviamente que o atrativo turismo é algo muito diversificado. A beleza natural, a história de um país, a sua beleza arquitetônica, os seus museus, etc. Então, por exemplo, a Europa, que foi palco de 2 guerras mundiais, é um grande palco do turismo internacional. Na verdade, todos os continentes têm um grande potencial devido à sua beleza natural, principalmente. Agora, um dos fatores muito importantes, que é um dos grandes pilares que sustenta o capitalismo internacional, é o sistema financeiro, é o mercado financeiro, que funciona diariamente nas bolsas de valores. Como é que funciona uma bolsa de valores? Bom, o capital financeiro, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, se você tem a ideia de abrir uma indústria, por exemplo, uma indústria de calçados, e você não tem o capital inicial para abrir essa indústria, o que é que você faz? Uma opção é tentar um financiamento bancário, ou com um banco privado, ou com um banco público do governo, ou você procura uma corretora na Bovespa e apresenta o seu projeto. Você vai contratar uma corretora, um corretor, que geralmente é um economista, é um profissional especializado no mercado financeiro, e ele vai vender o teu projeto. Então, por exemplo, dos 100% do capital inicial, você tem apenas 50%. E você precisa dos outros 50%. Então, o corretor vai oferecer o projeto, obviamente, oferecendo aos clientes um projeto de lucro certo, de retorno certo. E um interessado vai comprar 10%, o outro compra 5%, o outro compra 2%, até formar os 100%. A partir do momento que o capital inicial é formado em sua totalidade, a empresa, a indústria pode ser construída e vai começar a operar, vai começar a funcionar, certo? A partir daí, todo mês que a empresa der lucro, 50% do lucro é meu, já que eu sou detentor de 50% das ações.
eu sou sócio majoritário. Quem tem 10% lucra 10%, quem tem 5% lucra 5% e assim sucessivamente. Obviamente que o mês que der prejuízo, 50% do prejuízo é meu e dos outros de acordo com a porcentagem dos outros sócios, certo? Então veja, quando você assiste lá o jornal da CNN, o jornal da Globo, que é aquele último, eles falam muito de bolsa de valores, do pregão da bolsa de Nova York, índice Dow Jones, índice Nasdaq. O que é o índice Dow Jones da bolsa de Nova York? É o índice de comercialização diária internacional de commodities. O que são commodities? São produtos primários de exportação em larga escala, tipo soja, madeira, carne bovina, soja, madeira, carne bovina, soja, ferro, ou seja, qualquer tipo de produto primário de exportação em larga escala é uma commodity. Isso é medido, o comércio internacional diário de commodities é medido pelo índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. E o índice Nasdaq é o índice de comercialização diária internacional de produtos tecnológicos. Então não esqueça, Dow Jones, commodities, Nasdaq, tecnologia. Correto? Muito bem. Em relação ao tipo de ação que é comercializado nas bolsas de valores, são as ações das empresas de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Veja bem, nós temos no mercado basicamente três tipos de sociedades empresariais. A cooperativa, que tem mais de 21 sócios, e nós temos a empresa SA, que é a chamada Sociedade Anônima, e a firma LTDA, que é a Sociedade Limitada. Numa sociedade limitada, geralmente os sócios se conhecem, você tem um número reduzido de sócios e todos têm participação ativa na empresa. Ou seja, todos têm direito de voz e de voto. Diferentemente de uma sociedade anônima, afirma a empresa SA, a sociedade anônima é uma empresa de capital aberto. Ou seja, as suas ações estão constantemente à venda nas bolsas de valores. Qualquer um de nós pode comprar. Claro, para você comprar uma ação você precisa ter dinheiro. Por exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa de origem alemã. Só que hoje a Volkswagen é uma empresa de capital aberto, é uma empresa multinacional. Porque existem acionistas, donos de ações da Volkswagen, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da África do Sul, do Brasil. Então, o capital que compõe a Volkswagen não é mais exclusivamente alemão. É um capital que tem várias origens, várias nacionalidades. Por isto, é uma empresa multinacional. A Coca-Cola é uma empresa de origem americana. Mas hoje, o capital que compõe a Coca-Cola não é mais um capital exclusivamente americano, porque existem acionistas da Coca-Cola espalhados pelo mundo. Nesse caso, temos uma sociedade anônima. E numa sociedade anônima, só tem participação ativa, só tem direito a voz e voto os sócios majoritários. Se você tem 0,5% da Coca-Cola, você não tem direito de voz e voto, mas tem direito de participação no lucro. No caso dos grandes conglomerados, das grandes empresas que são ao mesmo tempo transnacionais e multinacionais, você tem empresas de lucro certo. Então, 0,5% de lucro da Coca-Cola é uma dinheirama. Obviamente, para você comprar 0,5% das ações da Coca-Cola, você também vai ter que disponibilizar uma dinheirama. A vantagem é que dificilmente você vai perder o investimento. Dificilmente você vai ter prejuízo em um determinado mês, porque é uma empresa de lucro certo, já que o comércio internacional é algo extraordinário. Certo? Então, esse foi
o tema de hoje e em breve voltaremos com o próximo tema da geografia. Um grande abraço a todos.